Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, segundo vídeo da disciplina de Missiologia. Não dá para nós pensarmos em missões à parte do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, está escrito: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Foi ele quem deu o início à obra missionária. Portanto, ele é o maior interessado entre nós de que as missões sejam feitas. E que não podem ser feitas simplesmente pela boa vontade dos homens e pelo bom preparo que a gente possa receber. É importantíssimo nós termos uma pneumatologia, um conhecimento sobre o Espírito Santo, com base nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. E que a gente tenha o Espírito Santo, não tenha apenas o conhecimento sobre ele. O missionário, a missionária, o homem e a mulher de Deus que vai se aplicar a este serviço precisa ter plena comunhão com a terceira pessoa da Trindade. Conhecê-lo, ser cheio dele. É isso que aconteceu com os apóstolos. Por isso que o livro de Atos tanto pode ser chamado de Atos dos Apóstolos quanto Atos do Espírito Santo. Você vai acompanhando o Espírito de Jesus na vida de Jesus. Veja só como o Senhor Jesus ele fez missões. Fez missões no perímetro que Deus lhe ordenou, que é o perímetro da Palestina. Jesus começou a obra de evangelização na Galileia, depois o Senhor Jesus ele desceu para Jerusalém, depois ele subiu para Samaria, voltou para a Galileia, avançou para Nazaré, voltou para Jerusalém, voltou para Samaria, foi visitar as áreas de Tiro e de Sidom, e por último o Senhor Jesus ele terminou a obra dele em Jerusalém. 3 anos de puro ministério apostólico, puro ministério missionário, puro ministério evangelístico. Evangelizou nas casas, evangelizou no deserto, evangelizou à beira-mar, evangelizou nas sinagogas, evangelizou no templo. Esta é a pessoa do Senhor Jesus com o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, o Senhor Jesus ele não realizou obra alguma. Basta você ler os evangelhos, você sabe que a terceira pessoa desceu sobre o Senhor Jesus no ato do batismo ali no Jordão, depois o conduziu até o deserto, trouxe o Senhor Jesus de volta e esteve com ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu justamente para anunciar o Evangelho. Ele é o Espírito de missões. O Espírito de Deus é o Espírito missionário. Depois, o Senhor Jesus, quando foi aos céus, disse aos seus apóstolos justamente isso: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis testemunhas tanto aqui, este aqui é em Jerusalém, Judeia toda, dentro da Judeia, Samaria, até onde? Até os confins da terra, onde nós estamos hoje. Do ponto de vista da Palestina, o Brasil é o confim do mundo, é o fim da terra. Portanto, a palavra que foi dada pelo Senhor Jesus se cumpriu. Os discípulos estiveram reunidos durante 10 dias até que desceu o Espírito Santo sobre eles em Jerusalém. E a partir de Jerusalém se espalha a palavra de Deus. Primeiro, o Espírito Santo esteve muito presente na vida de Pedro e de João. Lembra-se, Pedro curou o paralítico na porta do templo. O apóstolo Pedro deu testemunho diante da multidão de 3.000 pessoas e depois de 5.000 pessoas. O apóstolo Pedro, ele, cheio do Espírito Santo, teve o discernimento de espíritos. Ananias e Safira, que queriam enganar o Espírito Santo, foram ali denunciados e foram levados a óbito. Depois, o Espírito Santo iluminou o apóstolo Pedro com os demais apóstolos para a instituição do diaconato. E depois, o mesmo Espírito Santo esteve com o apóstolo Pedro para que ele pregasse o evangelho em Samaria. Quando ele impunha a mão, o Espírito Santo descia. E depois, quando ele foi para a casa de Cornélio, o mesmo Espírito Santo desceu e todos foram batizados. É indispensável nós termos uma excelente pneumatologia, uma excelente compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo. É ele quem levanta o missionário e a missionária. É ele quem estimula a igreja para criar nela a consciência de missões. Nós não podemos apenas realizar os esforços pedagógicos, apenas os esforços teológicos, didáticos e também os esforços de comunicação, de divulgação do departamento. Não devemos ter apenas a boa intenção. Nós devemos
imediatamente declarar a nossa dependência do Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. É o que diz um dos nossos hinos, né? Buscai com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Consolador prometido desde os dias de Joel. Joel, profeta do Senhor, disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Promessa de Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça a mandar. O Espírito Santo é o Espírito da promessa. É o Espírito de vida, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito que nos dá a obra, as missões. E por isso Cristo diz: sereis revestidos de poder. Depois você vai perceber a atuação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, na vida da igreja lá em Antioquia, na vida de Paulo, na vida de Barnabé, e como que o Espírito Santo sempre está levantando a igreja para a obra missionária. Ao sermos revestidos de poder, nós temos acesso direto aos dons do Espírito Santo. E por que os dons do Espírito Santo? Porque o Jesus nos disse: vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas precisam crer, e os que crerem devem ser batizados. E assim que eles crerem e forem batizados, estes sinais seguirão aos que crerem. Precisamos expulsar os demônios. Lá em Mateus capítulo de número 12, o Senhor Jesus ele foi desafiado. Os judeus não queriam que o Senhor Jesus fizesse missões. Jesus estava convertendo muitas pessoas. A Bíblia diz que eram batizadas por ele mais pessoas do que durante o ministério de João Batista. E Jesus ele foi combatido pelos judeus e pelos judaizantes. Por isso, acusaram o Senhor Jesus de ser o príncipe dos demônios. Naquela ocasião, o que disse o Senhor Jesus? Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. Vocês não podem atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, consequentemente é chegado o reino de Deus. É justamente isso que é missões. Nós fazemos o implantamento do reino de Deus na sociedade dos homens e precisamos expulsar os demônios. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Agora, é necessário que tenhamos o Espírito Santo para que esta obra de exorcismo, de expulsão de demônios, esta obra ela seja poderosa, eficiente, eficaz. Nós temos um relato na história das religiões de que existem os exorcistas, aqueles que sabem os rituais de se expelir espíritos imundos. Os judeus praticavam isso, os animistas praticam isso, os fetichistas praticam isso, muitos que conhecem as artes mágicas fazem o domínio dos demônios. Mas este não é o caso da Igreja de Jesus, a Igreja autêntica de Nosso Senhor. Recebe a autoridade do nome de Jesus pela presença do Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus está, os espíritos dos demônios não suportam. Também o Senhor Jesus ele nos disse que nós devemos, além de expulsar os demônios, nós devemos curar aqueles que estão doentes. E neste caso precisamos ter acesso aos dons do Espírito Santo, aos dons de curar. O apóstolo Paulo nos dá uma tabela lá no livro de 1 Coríntios. E nessa tabela ele fala que existem os dons de curar, no plural, e também existe o dom da fé e também existe o dom de maravilhas. Esses três dons do Espírito Santo só se manifestam na vida daquele que está envolvido com as coisas de Deus, daquele que está envolvido com a obra do Senhor. Nós vamos a um campo missionário tomado por feiticeiros. Se alguém for fazer missões no Haiti, vai ter que entrar em contato com os mestres do voodoo. E o voodoo são artes de feitiçaria poderosíssimas. Os feiticeiros que se envolvem com o voodoo, eles conseguem levar pessoas à morte. Não existe só no Haiti. Muitas religiões, que são religiões fetichistas, elas fazem manipulação de objetos, de patuás, consagração de lugares com derramamento de sangue, inclusive de crianças, de jovens, de homens. E este sangue, ele é bebido pelos adeptos dessas religiões e os poderes das trevas são invocados sobre a vida dos inimigos dessas pessoas. Nós não podemos abrir o peito e ir ao campo missionário apenas com uma formação teológica, apenas com a boa intenção. Isso aí é fracasso na certa. É necessário buscar o revestimento de poder, a autoridade do nome de Jesus e do Espírito do Senhor Jesus.
Se nós formos evangelizar no mundo islâmico, ali nós vamos encontrar as potestades. Os próprios muçulmanos, quando eles leem o Corão, eles falam sobre a existência dos djinns. Esses djinns, numa tradução para o português, são os gênios. Você sabe que aí na literatura infantil se exalta bastante a feitiçaria, a bruxaria e também os poderes mágicos dos gênios. Eles estão dizendo o quê? Estão dizendo que existem espíritos que estão aí no mundo espiritual, na mitologia e também na literatura. E também na cinematografia que nós estamos assistindo aí, são chamados de gênios, gnomos, duendes, fadas, elfos, demônios, íncubos, súcubos. Na linguagem bíblica, são chamados de principados e potestades, espíritos do ar, espíritos imundos. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Jesus, somos revestidos de autoridade. Jesus disse: eis que vos dou poder para que vocês pisem em serpentes e escorpiões. Peguem nessas serpentes e escorpiões, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a obra do Senhor. Quer dizer, se você vai evangelizar o mundo islâmico, eles falam sobre a existência dos djinns, que são demônios terríveis que atuam no ar, induzindo as pessoas ao mal, induzindo as pessoas ao erro, à feitiçaria, ao encantamento. E lá vai o missionário, de peito aberto, para fazer a obra do Senhor Jesus. Precisa de autoridade do nome do Senhor Jesus e precisa de revestimento de poder. Muitos desses demônios são causadores de doenças. Lembre-se, o Senhor Jesus expulsou o espírito de um menino e o espírito era mudo, por isso a criança não falava. Depois ele expulsou o espírito de epilepsia, que lançava a criança no fogo e na água. O espírito era epilético e assim a criança ficava epilética. Jesus expulsou o espírito de loucura. Jesus expulsou o espírito da corcunda de uma mulher, e assim que o espírito saiu, o que aconteceu? A mulher andou bem. O Senhor Jesus ele expulsava demônios nas sinagogas. Muitos deles colocavam doenças sobre as pessoas. Por isso, nós não podemos apenas fazer um trabalho de etiqueta, de protocolo, de boas intenções, de metodologia, de conhecimento logístico. Precisamos do revestimento do Espírito Santo com os seus dons maravilhosos, os seus dons espetaculares. E mais, existe aquele dom que é o da palavra da revelação e do conhecimento. Onde é que nós vamos começar a obra missionária? Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Mas na segunda viagem missionária não houve esta orientação do Espírito Santo. Paulo, ele teve a boa vontade e ele quis ir para o campo missionário pela segunda vez. Só que não havia uma orientação do Espírito Santo. Acontece que Paulo já tinha tido experiências com o campo missionário. A igreja de Antioquia já estava estabelecida. E aquela inquietude que estava no coração de Paulo colocou ele em ponto de bala, para trabalhar mesmo. Houve uma contenda. Veja só do que nós estamos falando, estamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Houve uma contenda entre ele e o outro apóstolo, o outro missionário, que era Barnabé. Barnabé topou. Vamos para as missões. Mas nós vamos levar mais uma vez João Marcos. João Marcos não tinha vocação para as missões. João Marcos ele se tornou secretário do apóstolo Pedro, mas ele não tinha vocações para o campo missionário. Paulo entendeu isto. E Paulo disse a Barnabé: não vamos levar, não é razoável. O campo missionário é perigoso. O campo missionário não é para todo mundo, não é para os entusiastas. Mas Barnabé, que era tomado do espírito de consolação, de encorajamento, como Marcos ele era o seu sobrinho, era seu aparentado, ele acabou aparentando Marcos e se apartando de Paulo. Paulo poderia ter desistido da obra missionária. Afinal de contas, o Espírito Santo não os separou. Agora ele estava separado de Barnabé, que foi seu primeiro companheiro de missões. Ele poderia ter desistido do seu sonho, do seu projeto missionário. Mas não foi isso que lhe aconteceu. Ele procurou um homem da sua altura, da sua estatura, da sua compreensão, da sua fé.
trabalho missionário tem que ser feito com apoio espiritual. Aí, lá foi ele com Silas para a segunda viagem missionária. Mas você vai perceber as dificuldades de Paulo logo no início. Ele começou a navegar em direção à Galácia, à Ásia, mas aí a Bíblia diz: o Espírito de Jesus não permitiu nem que ele entrasse na Ásia e nem que ele entrasse na Galácia. Até que ele teve uma experiência, e nessa experiência, uma visão, um homem com vestes macedônicas, justamente aonde começou o Império Greco-Macedônico, lá na cidade do rei Filipe, lá na cidade de Alexandre o Magno, um homem apareceu nesta visão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Só que a Bíblia não diz que o Espírito Santo deu o discernimento para o apóstolo Paulo. A Bíblia diz: entendendo nós que o Senhor nos chamava, aí nós fomos. Quando chegam em Filipe, aí começam a orar, buscar a Deus. Deus abre o entendimento e o coração de uma mulher para receber a palavra de Deus, de Lídia, mas há uma manifestação satânica naquela cidade. Uma moça que tinha um espírito de adivinhação, ela dizia em altas vozes que aqueles homens eram missionários, eram grandes ilustrações do reino de Deus e estava perturbando o apóstolo Paulo. Aí o Espírito Santo se manifestou com dom de discernimento de espírito na vida dele, ele repreendeu o demônio de adivinhação que havia naquela moça e por causa disso foi parar na prisão. A partir daí, você tem o Espírito Santo atuando de outras maneiras na vida do apóstolo Paulo. Veja só, nós precisamos fazer missões. Você está estudando conosco aqui no Instituto Supera. Talvez o seu coração esteja ardendo e dizendo: eu realmente descobri qual que é a minha vocação. Serei missionário ou serei um missionário estadista. Vou investir neste departamento, neste serviço. Excelente obra você deseja. Mas é necessário saber que existem perseguições, como eu já disse aqui no vídeo anterior, e existe também bastante dificuldade de entendimento sobre quem vai fazer missões, onde vai fazer missões e quando que nós vamos começar. Nem sempre o Espírito Santo deixa claro. Aí você tem que ter aquela insistência, aquela persistência, e ir com a cara e a coragem, e com a fé. Até que o Espírito Santo comece a se manifestar. Até lá, Satanás vai ganhando ibope, espaço e fazendo muitas dissensões. Estamos aqui em teologia de missões. A maneira como o professor está ministrando a aula para você é justamente para que você entenda que nós não podemos ser técnicos em missões. Não se trata de técnica, não se trata de boa vontade. Se trata de vocação, de preparo, de chamado e de comunhão com a terceira pessoa, com o Espírito Santo. Ele esteve sempre na vida do apóstolo Paulo. E por isso Paulo concluiu a sua segunda viagem missionária e depois ele partiu para a terceira. Quando ele chegou em Éfeso, primeiro, ele chegou em Corinto. Você lê que ele saiu de Filipos, depois ele foi para Atenas. Chega em Atenas, o Espírito Santo estava com Paulo, mas ele não caiu sobre ninguém. Paulo não conseguiu converter os atenienses. Entrou em estado melancólico, estado depressivo, e depois ele seguiu viagem e foi para Corinto. Chegando em Corinto, Paulo esteve por 1 ano e meio pregando a palavra de Deus com poucos frutos. Ele não conseguiu converter muitos da cidade de Corinto, mas ele conseguiu plantar uma igreja com muita dificuldade. Depois ele vai para Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, aí o Espírito Santo se manifestou como nunca na vida dele. Importantíssimo isso. A vida do Espírito Santo na vida do missionário, aquele que é o plantador de igrejas, vai acompanhando o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual. O apóstolo Paulo de Atos capítulo 13 está muito modificado de Atos capítulo 19. Quando chega lá em Éfeso, ele pergunta para os 12 discípulos de João Batista que ali estavam: já receberam o Espírito Santo? E é a mesma pergunta que nós do Instituto Supera podemos fazer para você. Você já recebeu o Espírito Santo? Tem plena convicção? Tem experiências com ele? Está pronto e preparado? Sente-se assim pronto e preparado, vocacionado? Ou tem mais necessidade de buscar comunhão? O apóstolo Paulo lá em Éfeso, ele fez o quê? Ele orou para que o Espírito Santo viesse sobre os irmãos.
os batizou em nome do Senhor Jesus, impôs as mãos para que assim o Espírito Santo descesse sobre eles. Tendo os 12 primeiros discípulos de Jesus, do Evangelho, convertidos e batizados em águas e batizados com o Espírito Santo, passa o apóstolo Paulo a fazer uma grande obra de evangelização e permanece 3 anos em Éfeso, fundando a maior igreja do Novo Testamento. A igreja superou a igreja de Antioquia e superou a igreja de Alexandria, de tão numerosa que era. Também pudera. Os anais da história contam que havia mais de 500 mil de pessoas em Éfeso. Os historiadores vão nos dizer que o mundo antigo foi evangelizado pelos apóstolos de ponta a ponta. Irineu, Justino Mártir, os primeiros chamados pais apostólicos, eles diziam, como Tertuliano, o mundo todo está evangelizado, o mundo todo está encharcado com a palavra de Deus. Os historiadores têm uma estimativa de que o mundo conhecido, que era o Império Romano, e o Império Romano fazendo fronteiras com a China, fazendo fronteiras com os países gelados, com os países bárbaros, fazendo fronteira com algumas nações da África, deveria contabilizar cerca de 250 milhões de pessoas. Pensa no que estamos falando para você. Cerca de 250 milhões de pessoas que compunha o Império Romano, entre homens livres e escravos, em centenas de nações nas quais Roma tinha estendido seu poderio, com muitas províncias, 250 milhões, todos tinham ouvido falar de Jesus. Jesus ele se tornou uma lenda pela pregação dos apóstolos. E por que uma lenda? Porque nem todos conheciam a história de Jesus e o Evangelho de Jesus, mas já tinham ouvido falar de um Cristo. Quem que é esse Cristo? É o Cristo. Um judeu que havia sido condenado por Roma e havia sido crucificado nos dias de Pilatos. Aí ouvia-se falar de Cristo. Mais de 250 milhões. Pensa na nossa nação, o Brasil. Nós estamos pregando a palavra de Deus aqui desde o século XIX. O Brasil ele passou a ser evangelizado pelos missionários da Igreja Luterana, da Igreja Anglicana, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, das igrejas protestantes como as igrejas presbiterianas. Passou a ser evangelizado com muita lentidão. Quando Napoleão Bonaparte estava invadindo a Europa e o governo português teve que abandonar o trono e vir em direção ao Brasil, a esquadra inglesa, que tomava conta dos mares, fez a proteção para que a corte de Portugal, Dom João VI, viesse para o Brasil. A esquadra inglesa era a mais poderosa do mundo. A segunda esquadra mais poderosa do mundo era justamente a de Napoleão Bonaparte, a esquadra francesa. Mas a esquadra inglesa ela era superior em poderio, já estava nos mares há centenas de anos. E por isso fez a escolta de Dom João VI de Portugal até chegar aqui no Brasil. Eu já disse para você, já orientei que você leia o livro, deixa eu ver aqui, esse daqui, tá bem? Esse livro aqui, ó, História da Evangelização do Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais. O livro que caiu é o livro que eu escrevi, chamado 4 Revelações sobre o Juízo Final, que é um comentário do Apocalipse. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Muito bem. O Dom João VI veio, aí havia um acordo entre Portugal e Inglaterra. Qual que é o acordo? A abertura dos postos. Os cristãos da igreja anglicana, junto com os puritanos, junto com os luteranos, junto com os pietistas, junto com os moravianos e os batistas, os cristãos estavam numa campanha, numa cruzada contra a escravidão. Você sabe que lá na Idade Média a sociedade ela era escravocrata. Nos tempos de Lutero, nos tempos de Calvino, a sociedade ela era escravocrata. Quando surgiu a igreja anglicana, a Inglaterra era escravocrata. Os Estados Unidos, que foram colonizados pelos ingleses, era também uma sociedade de escravos, escravocrata. O Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, também era uma sociedade escravocrata. Só que na igreja havia um movimento
e esse movimento dos pietistas, que eu já falei para vocês aqui, esse movimento dos puritanos, eu tenho até aqui o livro, ó, que você também pode comprar, tá bom? Ó, os puritanos, tá bem? As suas origens e também os seus sucessores, tá bem? Aqui você vai ter, ó, palestras proferidas na Conferência Puritana e Westminster, 1959 e 1978, pelo Dr. Martin Lloyd Jones. Bom, conheça sobre os puritanos. Os puritanos, os quakers, os batistas, os congregacionais, os irmãos. Quer ver? Ó, eu tenho aqui, deixa eu ver, fácil aqui, para mostrar para você. Bem, ó, esse livro aqui também você deve correr atrás. Boa sorte para você comprar ele, ó. Os irmãos. Tá vendo aqui um monte de figuras? São os ingleses. Aqui são os ingleses que se reuniam. O livro escrito por Andrew Miller, tá bom? Esses irmãos, eles se reuniam porque tinham que fundar as sociedades missionárias. E a escravidão era um ponto de injustiça na sociedade humana. E sendo um ponto de injustiça, os missionários, muitos deles, os moravianos, se venderam como escravos e outros, muitos, lutavam contra a escravatura. As igrejas tinham grandes movimentos, porque muitos cristãos eles eram escravocratas também. Muitos cristãos eram donos de grandes faixas de terra, grandes latifúndios e grandes indústrias movidas à base da força escrava, do trabalho escravo. Só que os pietistas, os puritanos, os batistas, os metodistas, os avivalistas começaram a elaborar documentos e movimentos pela libertação dos escravos. É nesse contexto que Dom João VI, que tinha vindo para o Brasil pela escolta dos ingleses, ele faz a abertura dos portos aos ingleses. E não somente a abertura dos portos, mas eles começam a fazer os acordos para a emancipação dos escravos. Várias leis elas foram promulgadas para que os escravos começassem a receber a sua libertação. Libertação que começou cedo nos Estados Unidos e libertação que terminou tarde aqui no Brasil. Bom, aí com a chegada dos ingleses aqui no Brasil, vieram também os metodistas, que têm a sua origem na Inglaterra. E vieram também os batistas, que têm a sua origem na Inglaterra. E vieram os presbiterianos, que têm a sua origem na Escócia, na Holanda, nos Países Baixos. Chegaram os presbiterianos. Começou a evangelização do Brasil. Começou a obra de missões aqui no Brasil. Mas olha só quanto tempo faz. Nós já estamos no século XXI. Nós temos apenas 35% de pessoas que já receberam o batismo evangélico dentro de alguma denominação, ou histórica, ou pentecostal, ou dentro dos movimentos neopentecostais. Ainda falta aí cerca de 60% da população brasileira para ser alcançado pelo evangelho. E aí está você estudando missiologia conosco aqui, recebendo essas estatísticas fresquinhas para você. O que você vai fazer com essas informações? A primeira geração de cristãos dos apóstolos, eles evangelizaram todo o Império Romano. Não significa que eles converteram o Império Romano. Mas em todas as famílias haviam milhares e milhares e milhares de cristãos no mundo inteiro, falando todas as línguas, inclusive traduzindo a Bíblia, testemunho à base de sangue. Testemunho mesmo debaixo de forte perseguição, mesmo perdendo os bens, as propriedades e até mesmo a vida, ou vendo seus filhos sendo mortos. Agora, nós somos uma nação nominalmente cristã. Por quê? Porque aqui no Brasil chegou a versão católica do cristianismo através dos jesuítas, através também da Ordem de Jesus e também do papado. Mas junto com o catolicismo chegou também aquele movimento que é conhecido como maçonaria. Os maçons, eles vieram com a corte de Dom Pedro para o Brasil. E se estabeleceram na política. Na política e também nas bases religiosas, cristãs, católicas. E há uma confluência entre os interesses da maçonaria e das chamadas igrejas-estado, igrejas em conformidade com o Estado.
Depois vai ter uma luta, uma dissimulação, uma guerra, como não é o fórum do nosso assunto aqui, então a gente não vai aprofundar. Fato é, nós estamos num Brasil que ele tem um sincretismo religioso muito grande. Com a chegada dos escravos, veio aqui a versão das religiões de matriz africanas para o Brasil, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Vieram também religiões islâmicas, afinal de contas, os africanos foram conquistados pelos muçulmanos. Tem mais de 60 nações ali, e muitas delas são muçulmanas, são islâmicas. O islamismo veio para cá também. E outra coisa que aconteceu no Brasil foi a perseguição dos judeus. E com a perseguição dos judeus, muitos vieram para o Brasil, aceitaram o batismo católico, se tornaram cristãos novos, mas eles eram cristãos só no nome, só no batismo, mas a prática do judaísmo permaneceu. Assim, nós temos um país chamado Brasil. O nosso país ele teve o seu nome mudado, você lembra, né? Que era o Monte Pascal, que era a ilha de Santa Cruz, ilha de Vera Cruz, e aí foi mudado o nome depois para o nome mais mercantilista. Deixou de ter um nome religioso para ter um nome mais de mercado, o Brasil, que era matéria-prima. Muito bem, você está no Brasil, e no Brasil sincrético, no Brasil sincretista, no Brasil de todas as religiões, no Brasil de todas as etnias. São mais de 200 milhões de brasileiros. E neste momento que eu estou aqui enunciando esta aula para você, nós estamos em vias de mudanças políticas. Tempos difíceis estão se oferecendo para o brasileiro. Decisões complicadas. Vai mexer com as estruturas da igreja. Vai mexer com o jeito de fazer missões aqui no Brasil. Você sabe que a FUNAI, por exemplo, que é aquela fundação voltada para manter a cultura indígena, a FUNAI ela faz forte oposição à pregação do evangelho dentro das comunidades indígenas. Não querem. Não querem. Está proibido. Missionários não podem entrar como missionários nas comunidades indígenas. Pode entrar como médico, como advogado, como um psicólogo, como um professor, mas não como um missionário. Assim, há uma proibição de evangelização aos índios e a evangelização tem que ser feita pelos próprios índios convertidos. Existem as comunidades quilombolas aqui no Brasil, que são centenas de dezenas de comunidades quilombolas que também fazem forte oposição à pregação do evangelho por causa da cultura afrodescendente. Além de tudo, as ideologias ateístas e antideus que nós temos aqui com as ideologias políticas de um Brasil voltado a abraçar o que o comunismo faz na cortina de ferro. Países como a China, países como a Coreia do Norte, países como Cuba. Esses países eles adotaram o comunismo como regime político e por isso são chamados de cortina de ferro. E a infiltração da ideologia comunista não fica só no campo da política, vai para a educação também. De uma tal maneira que as ideologias estão se colocando à frente como um desafio ao missionário no Brasil, à igreja. Consequentemente, isso influencia nos destinos das missões. Justamente neste contexto que você está recebendo formação teológica. Eu estou muito preocupado porque eu tenho que evangelizar o Chile, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina. Estou pensando no Haiti. Mas nós também temos que pensar nas missões nacionais, no Norte, no Nordeste, na forte influência do sincretismo religioso e das ideologias aqui na nossa nação. Quem for chamado para pregar lá na Ásia vai ter que enfrentar as religiões orientais, asiáticas. Há um crescimento fortíssimo para as religiões místicas. Nós estudamos aqui em Heresiologia a infiltração da nova era na própria linguagem do vocabulário evangélico. Se nós estamos tendo as nossas forças minadas, é hora de nós buscarmos o Espírito Santo, para que ele nos dê revestimento de poder, para que a gente venha recuperar aquela autoridade, a nossa autenticidade na pregação do evangelho, e a gente consiga varrer a casa, encontrar as dracmas perdidas. Estou usando essa parábola para poder falar com você. Cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel.
consolidar a nossa igreja, consolidar a nossa comunidade, consolidar o nosso ministério, encontrar as pequeninas moedas que eram as dracmas perdidas aí debaixo de algum tapete. Ou então, irmos atrás da centésima ovelha aqui na nossa nação, entre os 200 milhões de brasileiros. Ou então receber de volta os filhos pródigos que um dia fizeram parte do Evangelho e agora estão afastados. Bom, prepare-se, nós vamos daqui a pouco para o terceiro vídeo desta aula de missiologia e eu sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e aqui é o seu curso básico em teologia.